Então, se você chegou até esse vídeo, possivelmente você está tentando navegar em algum site da internet e está recebendo uma mensagem de erro. Você entrou em contato com o departamento de suporte ou com o provedor de hospedagem web e eles disseram para você: limpe o cacheamento de DNS e o problema será resolvido. Então, vamos fazer isso aqui? Primeiro, nós vamos abrir o prompt de comando para executar o comando para excluir esses dados. Depois eu vou explicar do que se trata para quem quiser ficar até o final. Então, são 5 passos. Eu vou abrir o prompt de comando, eu vou executar o comando para poder descarregar ou eliminar estes dados que estão salvos no seu computador. O terceiro comando, eu vou alterar o DNS Resolver do sistema operacional para que esse problema não volte a se repetir pela mesma razão em relação ao sistema operacional. Depois eu vou tornar a executar o comando do item 2 e eu vou validar tudo isso abrindo o site em questão que estava com problema, tá? Então eu estou considerando aqui que você está navegando em um site, o site deu algum erro e esse domínio, esse site, ele exista, tá? Então vamos lá. Primeiro, vem aqui no menu iniciar e nós vamos digitar aqui 3 letrinhas para abrir esse tal prompt de comando. C de casa, M, D de dado. Vai aparecer aqui prompt de comando, pode clicar sobre ele uma única vez. E nessa tela, nós vamos digitar o comando para fazer a exclusão destes dados que estão gravados aqui. Mas antes, uma breve explicação. Toda vez que você navega na internet, toda vez que você visita um site e isso está baseado em nome de domínio, o que é nome de domínio? www.fulano.com.br, www.nomedobanco.com.br. Isso são nomes de domínio. E para eles funcionarem, eles precisam estar hospedados em algum provedor de hospedagem e esses provedores de hospedagem têm que informar para a internet qual é o IP para que os sistemas consigam entregar o conteúdo que está lá. Então aqui eu sintetizei 99,99% da informação técnica por trás disso. Quando você tenta navegar em um domínio e ele não funciona, considerando que este domínio esteja registrado, devidamente hospedado em um provedor, possivelmente o problema está no programa de DNS, que vai fazer o quê? Vai converter estes nomes de domínio em endereço sem que você precise ficar decorando números e mais números, tá? Então esse sistema vem para facilitar a vida de todo mundo. Dito isto, vamos executar o comando ipconfig /flushdns e tecla Enter uma vez. Configuração de IP do Windows, liberação do cachê do DNS Resolver bem sucedida. Isso quer dizer que nesta etapa, o que tinha de informação gravada porque você tinha navegado anteriormente, ela foi excluída e quando nós formos abrir o navegador de internet e digitar o endereço do site novamente, ele vai fazer uma nova consulta para detectar possíveis correções e trazer a informação correta para você através do navegador de internet. Então, vamos abrir aqui um navegador, vamos supor que o site que a gente estava tentando acessar fosse o domínio. Deixa eu esperar aqui o navegador carregar. Então, o domínio em questão foi sigaoexemplo.com.br. Então, este nome de domínio estava com problema e aparecia para você um erro. Então, agora ele está acessível. Por quê? Porque o sistema de consulta de DNS da sua máquina buscou novamente a informação e o site foi carregado corretamente. Então, vou fechar isso aqui. E agora, o que eu vou fazer? O seu problema está resolvido a partir do momento que nós tiramos toda a informação do DNS, do cacheamento do sistema operacional. Vamos agora forçar ou trabalhar melhor nessa configuração. Toda vez que você se conecta à internet, o provedor de acesso à internet entrega um servidor de DNS para que você consiga navegar e para que essa resolução, essa interpretação
de nomes IP aconteça sem que você precise executar qualquer comando ou ter que usar conhecimentos técnicos prévios para isso. Então, com o comando nslookup, siga o exemplo.com.br, aqui você vai digitar qualquer domínio que você desejar. Eu vou ter a informação de quais são os serviços ou servidores de DNS que o sistema operacional, a rede do Windows aqui no caso, que é o sistema que eu estou utilizando, está utilizando para resolver nomes. Então ele já resolveu, ele está usando aqui o OpenDNS e ele buscou o nome de domínio e chegou a este endereço IP. Então agora eu quero alterar este serviço de DNS. Eu vou clicar aqui uma única vez no ícone de rede, normalmente isso fica aqui perto do horário, abrir configurações de rede de internet, alterar opções de adaptador, lembrando que esse passo a passo aqui vai funcionar muito bem se você estiver utilizando o Windows 10 da Microsoft. Clico com o botão direito aqui no nome da interface de rede, propriedades, sempre clicando uma única vez, tá pessoal? Vou descer a barra de rolagem e eu vou identificar dois itens. O primeiro deles é o protocolo IP versão 4. Clica sobre ele duas vezes e observem que vai ter aqui esses campos para serem editados. Se você visualizar números aqui nesses três campos de cima, por favor, não altere nada. Possivelmente o seu computador já recebeu uma configuração prévia e se você alterar isso aqui, você vai deixar de navegar na internet ou até mesmo deixar de acessar alguma coisa na rede aonde o seu computador está. Aqui embaixo é o serviço de DNS que vai ser consultado para a navegação funcionar. Se estiver em branco, vazio, sem preencher como está aqui, você pode clicar em usar os seguintes endereços de servidor DNS para informar os servidores que você desejar. Então, existem vários provedores de serviços de internet, de serviços de DNS, além daqueles que o seu provedor de acesso à internet entrega. Então, os mais famosos são o Google DNS, o Cloudflare e o OpenDNS, que é o que eu estava utilizando aqui no início da gravação desse vídeo. Vamos alterar aqui para o DNS do Google. Eu vou digitar número 8, teclo a setinha para baixo lá no teclado, ele vai mudar o cursor para a próxima casa, teclo 8 novamente, pressiona a tecla para baixo, ele muda o cursor para a próxima casa, teclo 8, repito pressionando a tecla para baixo e pressiono 8 novamente. O servidor alternativo, ou seja, caso o preferencial falhe, qual é o outro servidor que ele vai consultar? Então nós vamos digitar 8, setinha para baixo, número 4, setinha para baixo, número 4, setinha para baixo, número 8. Estes são os servidores de DNS da empresa Google. Vou clicar aqui em OK, clico em OK de novo, volto lá no prompt de comando para ter certeza de que essa consulta está passando não mais pelo OpenDNS, mas sim pelos serviços do Google, de DNS do Google. Teclo Enter e está aqui, ele realmente consultou o serviço de DNS do Google. A minha navegação então está utilizando este serviço. Observem que o IP em questão, ele foi trazido tal qual estava aqui em cima. Da mesma forma, não tem problema. Se eu abrir o site, siga o exemplo, ele vai navegar aqui, vai abrir o conteúdo para mim. Em alguns casos, o serviço de DNS que você configurar pode gerar a sensação de que o site está abrindo mais rápido. E isso é verdade, porque vai depender do tempo em que a sua rede, o seu computador, através do acesso à internet que você tem, vai demorar para conversar com esses servidores de DNS. Então você pode trocar para verificar qual que vai ser mais rápido aí para os sites que você comumente visita, tá? Vou minimizar essa janela e vou alterar aqui a interface de rede de novo. Vamos repetir o procedimento, vou fechar tudo aqui. Clico com o botão direito na interface de rede,
abrir configurações de rede e internet, clico uma única vez. Vou clicar aqui em alterar opções de adaptador, uma vez. Clico com o botão direito na interface de rede que eu estiver utilizando. Lembrando que se você estiver utilizando a internet sem fio, vai aparecer aqui um outro nome. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, propriedades, desço um pouco aqui a barra de rolagem dessa tela, clico duas vezes no IP versão 4 e vou aqui alterar estes dados, esses números que estão aqui. Clico aqui no final de cada um, pressiono a tecla Backspace e agora eu vou utilizar os DNS da Cloudflare 1.1.1.1. Você tanto pode teclar o ponto para mudar a casa ou pressionar a tecla para baixo, tá? Aqui eu pressiono a tecla Tab, ele vai trazer aqui para a casinha de baixo. Eu vou digitar 1.0.0.0.0.1 e eu então acabo de informar para o sistema operacional que ele deve ignorar o serviço de DNS do provedor de acesso à internet para utilizar estes que eu estou declarando. Vou clicar aqui em OK, OK de novo, volto lá para o prompt de comando, ipconfig para zerar o cacheamento de DNS, se assim eu desejar, e o comando nslookup para verificar qual provedor de DNS ele está consultando. Legal, ele está consultando o endereço 1.1.1.1, que foi aquele que a gente configurou, então ele está respeitando estes ajustes. Eu vou abrir aqui o navegador, vou pressionar a tecla de recarregar a página e verificar se isso vai abrir. O site abriu, a configuração está concluída. Então, nós abrimos o prompt de comando, executamos o comando ifconfig/flushdns para apagar estes dados que estavam salvos. Depois nós alteramos o DNS, tornamos a executar o comando para limpar essa informação presa no sistema operacional e validamos navegando no site que inicialmente não estava funcionando. Provavelmente você está conseguindo navegar no site se o problema estiver relacionado a esse serviço chamado de DNS, tá? Caso o site ainda não esteja funcionando, faça contato com a empresa responsável pelo site, ou se você estiver acessando o site da sua própria empresa, fale com o provedor de hospedagem web para que ele consiga te ajudar a determinar a causa do problema, tá bom? Adicionalmente, você também pode excluir todo o cacheamento de DNS que está no sistema de navegação aqui no programa de navegação da internet, que é o navegador, é o browser. Então, aqui nesse site, inclusive, siga o exemplo, você pode pesquisar para encontrar os passos para limpar o cache de DNS no navegador Firefox, no Edge, no Google Chrome e talvez em alguns outros.